Nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te contar como o Machine Learning é utilizado dentro do mercado financeiro, principalmente de Wall Street. E por que essa distinção? Porque em Wall Street ou até no mercado europeu tem mais uma intensidade de uso de tecnologia e não aqui no Brasil por enquanto. Então, como é usado o Machine Learning lá? Primeiro, vamos falar do óbvio, que é o primeiro passo, como um ser humano monta uma carteira de investimento. Beleza, você tem lá um portfólio, imagine lá um gráfico de pizza. Dentro desse portfólio, você escolhe ativos, esses ativos têm um percentual cada um, então montam o seu portfólio. Então, eu tenho uma carteira de investimento, eu escolho 10 ações, boto 10% em cada um e agora eu tenho 100% do meu portfólio montado, obviamente igualmente distribuído entre 10 ativos. Porém, não é assim que Machine Learning atua no mercado financeiro. Não é assim que um algoritmo de Machine Learning gera uma carteira, escolhe ativos para investir ou não, ou para ser estudado ou não, ou para ser excluído de uma possível alocação ou não. Como que o Machine Learning literalmente funciona? A lógica é totalmente diferente. Em 2011, uma pessoa, um doutor em finanças, escreveu um paper em 2011 falando sobre agrupamento de ativos e ninguém deu bola para ele. Beleza. 5 anos se passaram, chegou 2016, foi lançado um outro paper chamado de portfólios hierárquicos e simplesmente começou a pegar essa ideia de agrupamento de ativos, que eu vou explicar exatamente como funciona, usando machine learning para implementação. Finalmente nós não só tínhamos a teoria como em 2011, mas nós tínhamos agora a tecnologia viável pós 2016 para literalmente construir esses portfólios, já que é muito intensivo na matemática, precisa de muita fórmula matemática e estatística sendo feita é, por trás dos panos até você ver a alocação final. Eu vou explicar matemática também, não só o machine learning, a matemática por trás, toda a teoria e alguns prints até de código de como você consegue gerar esse tipo de carteira, como você consegue brincar em casa com esse tipo de alocação que é, assim, é muito avançado. É tipo, tem o conteúdo de finanças que é sobre aprender o que é CDI e CDB, e tem machine learning para mercado financeiro em Wall Street, que é outro nível de dificuldade. Beleza, talvez não seja para todo mundo esse vídeo, e não é nenhum demérito se você não entender alguma coisa aqui. É realmente um mundo à parte. Beleza. O Machine Learning, o que ele faz? Todos os ativos que você queira analisar, sejam 10 ações, 20 ações, seja 500 ações ou ETFs, fundos imobiliários, commodities, quaisquer coisas que tenham uma série temporal. Uma série temporal nada mais é do que uma data e um valor numérico do lado dela. Por exemplo, dia 1º de janeiro o Itaú fechou com a cotação XYZ. Isso é uma série temporal. Você só precisa de uma tabela com duas colunas, data e um valor numérico. Todos os ativos financeiros têm isso, independente se é Brasil, Estados Unidos, ações ou fundos imobiliários, ETFs, índices, whatever. Agora, continuando, o Machine Learning, olha que inteligente. Ele vê os padrões na série temporal ocorrendo ao longo do tempo, ou seja, com a coluna de datas, e ele observa correlações dinamicamente ocorrendo no tempo. Ou seja, com o passar do tempo, ele vê que duas ações, quando sobem 10%, sobem juntas, quando caem 10%, caem juntas. E isso acontece, essa volatilidade no meio do caminho, conforme essa série temporal vai se progredindo no tempo, ele observa essa alta correlação dinamicamente ocorrendo e ele percebe, opa, são muito similares. Esses dois ativos, por ter essas duas séries temporais muito parecidas, eu vou atribuir um valor para eles chamado de distância. Esses são ativos que são pouco distantes, eles são próximos então. E o que é o conceito de distância? Nada mais é do que o inverso da correlação. Então, se você está analisando e tem duas ações, dois ativos que são altamente correlacionados, vamos imaginar uma correlação positivamente perfeita, que é uma correlação de 1. Então, quando uma ação exatamente sobe 15%, a outra também sobe 15%. Quando uma cai 15%, a outra também cai 15%. O Machine Learning não olha esses dois ativos como se fossem dois ativos, igual um humano. O humano escolhe ativos, dá um peso
no portfólio e montou o portfólio. O Machine Learning não faz isso. Ele observa esse padrão e fala, olha, esses dois ativos eles estão com uma distância tão pequena, ou seja, uma correlação tão alta, que eu não vou enxergá-los como dois ativos. O que eu vou fazer? Eu vou agrupá-los e eu vou considerá-los como um ativo só, porque eles se comportam de uma maneira tão idêntica que não faz sentido eu olhar para ele como dois e colocar dois pesos diferentes neles. Eles se comportam igual, não tem nenhum benefício da diversificação neles, não tem nenhum retorno esperado maior por eu alocar neles dois, ou só em um, ou só em outro, porque eles sobem e caem juntos. Ou seja, eu vou tratá-los como um só. Beleza. Ele encontra diversas séries e digamos que você esteja analisando literalmente 1000 ativos. Desses 1000 ativos, ele vai empacotar, olha, esses 100 daqui são muito parecidos, formou um grupo, esses outros 200 são muito parecidos, forma outro grupo, e agora você tem vários grupos por similaridades, dependendo de como uma ação passou numa crise ou como tem passado num período de abundância e de bull market. Enfim, ele observa que, e às vezes são tão pouco perceptíveis a olho nu, pequenas volatilidades de um dia comum, mas o Machine Learning observa essas pequenas variações, então sabe qual grupo colocar cada ativo. E beleza, o que esses grupos fazem? Esses grupos agora, eles recebem um peso na alocação. E você não monta o portfólio falando, olha, eu quero 10% em 10 ações e agora eu tenho um portfólio. Não, eu falo assim, ó, eu tenho um portfólio, eu vou botar 10%, uma porcentagem qualquer, nesses grupos. Dentro desses grupos tem uma porcentagem das ações. Então, por isso que é chamado de portfólios hierárquicos. Tem hierarquias, tem o nível de ativos individuais que são analisados, baseados em suas proximidades um com o outro, baseados em quão correlacionados eles são ao longo do tempo. Eles entram nos grupos, dependendo de como os grupos se comportam, eles recebem uma alocação maior ou menor do portfólio. Então, pode-se considerar que um portfólio gerado por Machine Learning é um meta-portfólio, porque cada grupo é um portfólio em si. Então, um portfólio pode estar dividido em 3 empresas, e um grupo está dividido em 3 empresas, e um portfólio está dividido em 7 grupos. Então parece que tem uma carteira dentro da carteira. Então tem hierarquias. E o que isso pode ocasionar? Pode ser que você queira fazer com mais hierarquias, você colocar mais camadas de otimização com análises diferentes. Então, eu fiz uma análise de ações individuais, montou um grupo. Esse grupo pode ser parecido com outro grupo e forma um grupo maior, até você chegar a 100% do portfólio. Então, é como se fosse um portfólio dentro do outro. E pode parecer maluquice ou redundância, mas simplesmente, qual a lógica por trás disso? Faz com que ativos não concorram por um percentual, por um peso na alocação com todos os outros. Um ativo, ele só concorre pela alocação dentro do seu grupo, baseado em similaridades. E esse grupo aí sim concorre em percentual com os outros grupos. Isso faz com que você não caia na falsa diversificação. Se você colocar 10 ações na sua carteira, não quer dizer que você está diversificado. Se a correlação entre todas elas é muito alta, quer dizer que quando cair, cai tudo, quando subir, sobe tudo, não tem uma diversificação, não tem um hedge ali para quando está tudo caindo, uma está subindo muito e proteger parte do seu portfólio, e cada um se beneficia de uma parte do ciclo econômico ou de setores diferentes. É como se você simplesmente comprasse 10 ações de um único setor, quando esse setor vai mal, a carteira inteira vai mal, não está bem diversificado. E uma carteira que tenha esse algoritmo de machine learning, que é chamado de portfólios hierárquicos, você evita com que isso ocorra. Porque se todas as ações forem de um único setor, o algoritmo percebe que eles têm uma alta correlação, agrupa num grupo e agora elas andam juntas. A alocação delas aumenta ou diminui de forma proporcional, porque elas estão dentro de um único grupo. Enfim, talvez você não entenda a princípio qual a magnitude dessa inovação,
mas isso é bem promissor. Até onde eu sei, não existe fundo no Brasil que faça isso, nenhum ETF, nenhum fundo aberto que faça isso. No exterior já tem sim algumas assets, algumas gestoras de fundos fazendo isso em Wall Street, e depois exatamente de 2020 tem muito paper escrito sobre isso, tem muito artigo acadêmico sendo escrito, sendo lido, sendo testado. Aparentemente é algo muito promissor. Então eu não marcaria bobeira, eu daria uma olhada. Já tem alguns livros, infelizmente nada em português para o Brasil, alguns livros que ensinam isso, justamente a Advances in Financial Machine Learning e Machine Learning Finance. E o paper original de 2016 eu vou deixar aqui na tela também, para vocês verem. Então são esses três lugares que eu vejo que está sendo debatido isso. Tem alguns livros da parte de finanças quantitativas, também chamado de Quant, bem comum no exterior, Europa, Estados Unidos, um pouco menos comum, bem menos comum aqui no Brasil, praticamente inexistente. Mas, como ninguém aqui no Brasil fala disso, não tem nenhum livro falando disso em português. Eu fiz esse vídeo para, de repente, esse vídeo cai na sua tela, você se interessa por isso e vai pesquisar sobre algo que você nunca nem viu. Mas, primeiro, você não só precisa de entender investimentos, você vai precisar entender um pouco de programação. Porque a parte estatística, matemática, às vezes é intensiva, então você tem que fazer através de uma linguagem de programação, e no mercado financeiro é usado Python. Então você precisa saber fazer algumas contas em Python para conseguir resolver esse tipo de otimização. Eu posso até colocar aqui ou fazer outros vídeos explicando como funciona exatamente o Python por trás dessa inovação de Machine Learning, mas aqui a ideia é simplesmente mostrar de forma teórica que isso existe, o conceito por trás, e simplesmente eu espero muito que isso chegue no Brasil em termos de conteúdo, mais pessoas falando sobre, mais pessoas ensinando. Eu estou tentando fazer o meu trabalho de cada vez aprender mais sobre esse universo, e eu ensino lá junto com mais aulas de Python que está no meu site, que eu deixo sempre lá as aulas de Python, para um público muito nichado que quer aprender esse tipo de atuação no mercado financeiro. Aprender o Machine Learning para o mercado financeiro e algumas contas de mercado financeiro que são feitas através de Python. Caso você se interesse nisso, acompanhe esse canal, se inscreva, que os próximos vídeos vão ser nessa mesma pegada aí. Vamos falar de Wall Street, falei já de Nassim Taleb, vou falar de Naval Ravikant, alguns outros livros bem interessantes e obviamente um pouco de programação também. Então, valeu, até o próximo vídeo.